Presidente, senhores conselheiros, senhores deputados, em relação às questões e às reflexões que iremos fazer, portanto, não terei propriamente perguntas em concreto, mas algumas reflexões para pedir aos senhores conselheiros algum aprofundamento das questões que vou colocar. Portanto, e a primeira nota tem a ver com a intervenção inicial do senhor conselheiro presidente Carlos Moraes Antunes. Portanto, quando referiu, e nós também na Assembleia trabalhamos nesse sentido, portanto, com a tentativa que foi feita de aproximação do tempo, aproximação temporal da análise e aprovação e discussão da Conta Geral do Estado, portanto, essa aproximação com o Orçamento de Estado. Portanto, e, de facto, foi feito um esforço nesse sentido. A nova LEO dá exatamente e concede uma redução dos prazos, tanto para o Governo como para o Tribunal de Contas, portanto, porque o Governo passou de 30 de junho para 15 de maio a apresentação, portanto, menos 45 dias em termos de apresentação da Conta Geral do Estado. O Tribunal de Contas passou de 31 de 12 para 30 de 9, portanto, e também aqui há uma redução dos 45 dias, portanto, mais cedo, em relação àquilo que existia. Portanto, em conclusão, tanto aquilo que se tentou equilibrar, digamos assim, na nova lei de enquadramento orçamental, portanto, foi, de facto, existir esta aproximação, portanto, uma tentativa de melhoria, portanto, dentro daquilo que é tanto a capacidade do Governo em antecipar como do próprio Tribunal de Contas, para, de facto, ser possível atingirmos o objetivo que era, de facto, essa aproximação temporal à análise do Orçamento de Estado, portanto, e eu penso que foi um passo importante e que é relevante, portanto, sempre percebendo a natureza das dificuldades que tanto da parte do Governo como do Tribunal de Contas têm em relação a estas questões. Portanto, uma outra questão que foi referida e que é importante, portanto, é a questão relacionada com a não repetição daquilo que foi o funcionamento do POC-P, portanto, e tentarmos que, em relação à aplicação do SNC-AP, portanto, seja possível, de facto, que seja mais ágil, portanto, e que seja possível obter melhores resultados mais rapidamente do que aqueles que foram obtidos com o POC-P. Em relação às entidades não incluídas, portanto, é referido mais do que uma vez, mas, portanto, no slide 11, portanto, é referido 9 entidades. Portanto, uma delas é o Fundo de Resolução, portanto, não estão identificadas aqui quais são as outras 9 entidades. Portanto, era essencialmente esse aspecto. Também, não estou a dizer que não estão, pode-me ter escapado, portanto, essa identidade. Sim. Portanto, em relação às recomendações, portanto, a referir que, de facto, o resultado, portanto, dos 65% não é, digamos assim, um número que também nos satisfaz, portanto, em termos de acolhimento em relação àquilo que foi as recomendações que o Tribunal de Contas vem fazendo ao longo do tempo, mas pronto, é um trabalho que tem vindo a ser feito e que eu penso que é importante consolidar. Agora, em relação a aspectos concretos e olhando ao longo daquilo que foram feitas, as exposições que foram feitas, portanto, nós temos uma dúvida que me suscitou em relação ao slide 22, portanto, em relação ao saldo consolidado da Administração Central, portanto, onde é dito que o saldo que consta da conta é os 7.500 milhões de euros. Portanto, e depois aquele valor que é apresentado dos 13 mil milhões, portanto, será o saldo se foram sendo considerados os ativos financeiros relativos a operações de... Portanto, a minha dúvida é se, de facto, o saldo com estas correções seria os 13.300 milhões de euros. Portanto, era uma questão e uma dúvida que me foi suscitada na apresentação.
Em relação à questão do quadro plurianual, em relação ao slide 25, a aplicação da contabilidade patrimonial da administração central, portanto, era questionar em relação a esta transição que é referida, portanto, não deve padecer dos mesmos problemas, portanto, em que termos é que poderia ser explicitado, portanto, em relação à questão desta caixa número 2 do slide 25. Portanto, algumas outras questões que podem surgir, mas já agora, e alargando um pouco o âmbito e saindo um pouco também daquilo que foi a apresentação, porque ela tem muito de componente técnica, também dar nota, portanto, eu penso que não foi feito ao longo da intervenção, portanto, marcar alguns aspectos concretos daquilo que foi a execução e daquilo que foi o quadro em que nós nos movimentámos em 2014. Portanto, 2014 que foi o ano de fecho do Programa de Ajustamento Económico-Financeiro, portanto, o Programa de Ajustamento. Portanto, e era um dado que não é subestimável, nem pode ser subestimado, portanto, em função daquilo que foi um quadro de limitações que nós tivemos, portanto, e também referir que, de facto, num período em que tivemos esses constrangimentos, portanto, referir aquilo que foi o comportamento da economia portuguesa, portanto, vindo desse período, portanto, e que conseguimos ter um crescimento económico igual àquele que foi da zona euro. Portanto, também não deixar de referir a essas questões. Portanto, outra questão também, e gostaria também que as públicas, portanto, também é um dado relevante, um dado importante e que, de facto, aqui não foi um valor significativo, mas, de facto, houve uma consolidação das contas da administração pública. Por outro lado, também foi um período, e ficou implícito naquilo que foi a referência às alterações orçamentais que ocorreram, portanto, às duas alterações orçamentais, portanto, e o impacto que tiveram, portanto, e percebe-se o impacto que tiveram, porque, de facto, elas resultaram de declarações do Tribunal Constitucional em termos de constitucionalidade, portanto, foi a questão da convergência das pensões e a questão da reversão remuneratória, portanto, também aqui eu penso que essa incidência, portanto, e o peso que essas decisões tiveram no quadro do desempenho macroeconómico e financeiro do Estado, também seria forçosamente relevante, portanto, tendo em conta exatamente a questão da convergência das pensões e a questão da reversão remuneratória. Por outro lado, outro aspecto que também é referido em termos da receita e que, portanto, também chamava a atenção, que é a questão da reforma do IRC. Portanto, a questão e a leitura dos números do IRC também deve ser ligada um pouco com aquilo que foi a reforma do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. E em relação à questão da reestruturação financeira do setor empresarial do Estado, que também teve um peso significativo, portanto foi um ano em que, de facto, essa questão teve um impacto que somou também com a questão do reforço da solidez financeira das instituições de crédito, portanto houve, por um lado, a recompra dos ativos das instituições de crédito que fizeram essa situação, e houve a recapitalização tanto da Caixa Geral de Depósitos como do BANIF. Portanto, uma nota final em relação à questão e um aspecto que reputamos também muito importante, portanto, que é a questão da redução dos pagamentos em atraso, portanto,
que se verificou em 3 anos consecutivos, portanto, esta redução do prazo de pagamentos, portanto, os prazos de pagamento reduziram substancialmente e ficaram num prazo que já nos parece aceitável, portanto, dos 80 dias, portanto, serão algumas notas daquilo que foi dito pelos seus conselheiros e mais algumas que eu tinha feito em termos de análise à própria Conta-Geral do Estado, portanto, gostaria de obter a vossa opinião. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Sr. Presidente, para responder.